Senhor presidente, senhores vereadores, público que acompanha a sessão, sejam bem-vindos. As pessoas que nos assistem através da TV Câmara, infelizmente, galeria em reforma, nós não temos público hoje. Em discussão, os apontamentos do Tribunal de Contas do Estado, o TCE, acerca da gestão do ex-prefeito Carlinhos Almeida no exercício financeiro de 2015. É importante frisar que eu não tenho nada em particular contra o Carlinhos, nem conheço pessoalmente, mas aqui a gente está analisando contas de um ex-prefeito. E eu comecei a militar na política em 2015 para 2016 por conta das manifestações pelo impeachment da Dilma. E em 2016 eu fui autor de um pedido de cassação contra o então prefeito Carlinhos, que lotou essas galerias de pessoas ligadas ao PT contra, mas também de pessoas a favor. E uma das coisas que a gente apontava já naquele pedido de cassação era problemas orçamentários, faltas de pagamento, uma série de erros de da gestão. Então agora o destino quis que anos após eu estivesse aqui como vereador julgando as contas daquele que eu fiz enquanto não vereador, mas como militante cidadão, oposição, e fiz um pedido de impeachment que quase, inclusive, prosperou. Foram 11 votos contra 10. E agora quem fala não é o Tomás mais, como foi da última vez. Agora quem fala é o Tribunal de Contas do Estado. E a prerrogativa máxima dessa casa é fiscalizar as contas e o orçamento de um prefeito ou de um ex-prefeito. E é oportuno que isso chegue justamente numa quinta-feira, quase véspera de eleições no segundo turno, quando o PT tenta voltar ao poder, para que a gente demonstre exatamente o que é a gestão do PT. E para que as pessoas pensem se é isto que elas querem para o Brasil. Portanto, quem vai falar agora não é o Tomás, mas sim o Tribunal de Contas do Estado. Planejamento. O planejamento precário e não fidedigno com a atual realidade municipal, ocasionando diversas alterações orçamentárias, 48,73% das ações orçamentárias previstas na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, não atingiram um índice adequado de execução, descaracterizando, assim, o planejamento municipal. Ou seja, a Câmara vota, aprova um orçamento, como o dinheiro deve ser usado, e metade desse orçamento, aprovado pela Câmara, que é a nossa prerrogativa, foi descumprido. Vamos lá. Na questão de educação, pequeno número de laboratórios de ciências e, por vezes, locais sendo utilizados para outras finalidades. Poucas escolas com parque infantil e a maioria sucateado e fora de uso. Tablets adquiridos não foram entregues a todas as escolas e não houve demonstração de critério para distribuição, gerando desigualdade entre os alunos. Lembra do tablet? Banheiros, quadras e refeitórios inexistentes ou em condições precárias e sem material adequado para higienização das mãos. Esse é o retrato da gestão pública do PT em São José dos Campos. Saúde. Registro de até 3 horas de espera para atendimento no laboratório central, sendo alguns munícipes possuem uma amostra de urina e fezes. Infraestrutura com caixas de papelão e inadequada para se realizar exames laboratoriais. Crescimento da taxa de mortalidade infantil, superando 28,40% e regredindo a patamares obtidos no início da década passada. Dispensa de licitação. Uso inadequado da dispensa de licitação para contratar empresa especializada em concurso público. Inexistência de ato formal visando a contratação de empresa especializada. Fragilidade na fundamentação da escolha da empresa. Em 2014, a empresa possuía apenas um sócio, que também se encontrava registrado como empresário individual de outra razão social, voltada para as atividades de cabeleireiros, manicure e pedicure. Execução contratual, receita, renúncia de receita na ordem de 81 milhões, devido à negligência municipal. Encargos, volta ao IPSM, o município efetuou recolhimento parcial, vamos lembrar, servidores, parcial de encargos sociais, deixou de recolher 8 milhões ao IPSM referentes à contribuição patronal do mês de novembro
e do 13º da Prefeitura alega que quitou em maio de 2016, mas os documentos juntados não comprovaram efetivamente com o guia de recolhimento. De acordo com o PSM, essa dívida ainda não havia sido paga, já estava em 10 milhões. Resultado da execução orçamentária, déficit de 67 milhões, sem lastro financeiro para suportá-lo. Empenhos cancelados em 2016 que retroagiram a dezembro de 2015, distorcendo o resultado deficitário de 2015. Sistema contábil não atende padrão mínimo exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Déficit na execução orçamentária motivado pela superestimativa da receita, ou seja, fizeram uma LDO, uma LOA com uma estimativa de receita que não foi cumprida, distorcida. Dívida de curto prazo, acréscimo de 49,75% em comparação ao exercício anterior. Fiscalização de receitas, renúncia de crédito tributário, em desacordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, ofensa aos princípios de transparência, moralidade, isonomia e impessoalidade na efetivação da renúncia de receita. Norma editada incentivou contribuintes a serem inadimplentes. Dano ao erário de 179 milhões, não concretizado pela ação da fiscalização do Tribunal de Contas. Sonegação fiscal de empresas motivada pela ausência de fiscalização municipal. Por conta disso, a manifestação das assessorias técnicas, tendo em vista a falta de pagamento de precatórios de repasse a regime próprio de previdência, as unidades da assessoria técnica opinaram pela emissão de parecer prévio desfavorável, entendimento endossado pela chefia. Manifestação do Ministério Público de Contas. No mesmo sentido, o douto Ministério Público de Contas manifestou-se pela emissão de parecer desfavorável aos demonstrativos devido ao insuficiente pagamento de precatórios, recolhimento parcial de encargos e falhas nas atividades de planejamento e execução orçamentária. Manifestação da Secretaria e Diretoria-Geral pugnou que podem ser relevadas as impropriedades relativas ao insuficiente pagamento de precatórios e recolhimento parcial de encargos. Contudo, posicionou-se pela emissão de parecer desfavorável aos demonstrativos, tendo em vista a execução orçamentária e a falta de confiabilidade dos dados informados do sistema Aldesp. O conselheiro Sidney Stanislau Beraldo, em recurso feito pelo ex-prefeito, afirma: os autos indicam que os estornos foram efetuados pela municipalidade, ainda sob a gestão do recorrente ex-prefeito, porém, de empenhos do exercício de 2015, e antes mesmo do fechamento dos balanços, frise, mascarando, assim, os resultados apurados, especialmente o da execução orçamentária. Essa prática, tal como registrado na decisão recorrida, constitui verdadeira ocultação de passivo. Também constitui bula ao regime de competência determinado pelo artigo 35 da Lei Federal, além de caminhar na contramão do equilíbrio e da transparência na gestão pública. Tudo que a gente luta em nosso mandato, tudo que a gente lutou como cidadão durante o governo do ex-prefeito Calhinhos. A assessoria técnico-jurídica do Ministério Público, portanto, aponta pelo desprovimento dos recursos e devendo a improbidade relativa à falta de fidedignidade dos dados informados ao DESP, a exemplo do ocorrido nos exercícios anteriores. Os documentos que acompanham não têm potencial para afastar as irregularidades que macularam as contas em exame. Um retrato, josense, feito pelo principal órgão do Tribunal de Contas do Estado, de fiscalização das contas e do orçamento, do que é uma gestão do PT. São José dos Campos lembra muito bem, por 8 anos fomos desgovernados por esse partido. O Brasil também precisa lembrar disso e dar o seu recado neste domingo. Hoje, o recado do Partido Novo é voto pela reprovação das contas do ex-prefeito e dou esse voto com um senso de missão pela minha trajetória e pelo que me trouxe até aqui.